E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia e hoje o assunto é filósofos pré-socráticos. A gente também pode chamar os filósofos pré-socráticos de filósofos da natureza. E por quê? Porque eles são os primeiros pensadores a tentar encontrar uma explicação lógica e racional para o mundo físico, né? Tem dois termos que vão aparecer bastante aqui quando a gente estiver falando dos pré-socráticos, que é physis e arché. Physis é física, é o mundo físico, é o mundo natural, é a natureza. A preocupação desses filósofos que vieram aí antes do Sócrates, alguns até são meio contemporâneos do Sócrates, mas o pensamento deles é anterior à elaboração que o Sócrates vai dar para a filosofia. A preocupação desses pensadores é tentar compreender o mundo físico, o mundo natural, e dar explicações lógicas e racionais para o funcionamento desse mundo natural. Aqui, a preocupação deles não é atribuir a uma causa sobrenatural, a algo que seja distante da nossa realidade, né? É esse esforço da filosofia de se distanciar da mitologia. Tá? Então, é uma busca por explicações lógicas e racionais para o mundo físico. A physis é o mundo físico, é a natureza. E a arché é o princípio, a origem de tudo. Tá? Então, as duas principais preocupações desses filósofos pré-socráticos é entender como que surge o universo, como que surge tudo, como que surge o mundo, como que surge a humanidade e explicar como ela funciona. Então é a arché, o princípio de tudo, e a physis, o funcionamento desse mundo físico. Tá? Por isso que eles são chamados também de filósofos da natureza. O primeiro filósofo pré-socrático que a gente pode trabalhar, considerado por alguns autores, por alguns estudiosos da filosofia, como o grande pai da filosofia, que é o primeiro cara a botar em prática um pensamento racional, né, tentando explicar o universo, é Tales de Mileto. O Tales de Mileto ele vai tentar buscar a origem de tudo, vai tentar buscar essa arché. Né? E para o Tales de Mileto, a origem de tudo começa da água. Então a arché para o Tales de Mileto é a água. Isso quer dizer o quê? Que sem água não existe vida. Sem água não é possível ter nada no mundo. Para o Tales de Mileto, tudo que é vivo tem água. Essa é a observação que ele faz, que tudo que é vivo tem água. As plantas, os animais, os seres humanos. Né? E tudo que está morto, tudo que morre, tudo que deixa de ter vida, seca. Por isso ele encontra na água esse elemento que dá origem a tudo. Então, para o Tales de Mileto, a água é a arché. Né? Tudo é água para o Tales de Mileto. Tudo surge a partir da água. Um outro pensador, né, um outro filósofo pré-socrático, é o Anaximandro de Mileto. Os nomes são complicados, não tem muito como fugir disso. Tá? Então vamos tentar prestar atenção nos nomes e no pensamento para a gente conseguir associar o que cada um está falando. Agora eu estou falando do Anaximandro de Mileto. Tá? O Anaximandro de Mileto também viveu, né, nessa região de Mileto, a mesma região de Tales, e ele vai tentar buscar também essa origem de tudo, essa tal de arché. E o Anaximandro vai constatar, pelo seu raciocínio, de que a origem de tudo, né, esse ponto de partida, ele é ilimitado, ele é indeterminado e ele é indefinido. Ele só é acessível pelo pensamento. A gente não pode dizer que um elemento é a origem de tudo. A origem de tudo está em algo que é indeterminável, que a gente só vai conseguir acessar essa origem através do pensamento e não de uma constatação visual ou sensível, né, dessa origem, desse elemento que dá origem a tudo. Tá? Então, para o Anaximandro de Mileto, a arché é o ilimitado, é o indefinido, é o indeterminável, que ele usa uma expressão para se referir a esse indeterminado como apeiron. Tá? Apeiron. Para o Anaximandro de Mileto, o grande papel da filosofia é pensar em uma ordem do tempo mais complexa do que a mitologia.
A mitologia grega, ela confere uma ordem no tempo, ela estabelece uma narrativa, criando uma ordem onde que um momento o mundo foi criado e a partir disso foram criados os outros elementos que compõem o mundo, né, o mundo natural. E para o Anaximandro, como esse começo de tudo, como essa origem, ela é indeterminável, ela não pode ser definida, né, ela só pode ser acessível ao pensamento. Para o Anaximandro, a filosofia ela tem que pensar numa relação de tempo que é diferente daquela da mitologia, que tem um começo, um meio e um desenvolvimento e possivelmente um fim. Tá? A filosofia ela tem que pensar nesse tempo de uma forma mais complexa. Porque se o início de tudo é indeterminável, a gente não tem como dizer que em determinado momento as coisas começaram. Então a filosofia ela precisa tornar mais complexo essa relação que a gente tem com o tempo, né? Esse pensamento com o tempo. Depois do Anaximandro de Mileto, tem um outro cara com nome parecido, que muitas vezes nos confunde, que é o Anaxímenes. Anaxímenes. Para o Anaxímenes, ele também vai buscar uma origem para tudo, né? Um ponto de partida para tudo. E ele tem um pensamento muito parecido com o do Tales de Mileto. O Tales constata que tudo que existe tem água. Então ele acha que a arqué é a água. Agora o Anaxímenes, ele, pelo mesmo raciocínio, ele chega a outra conclusão, de que tudo que existe depende do ar. Tudo que é vivo respira. Então o ar é o princípio de tudo, né? A arqué, para o Anaxímenes, é o ar. Para o Tales, é a água. Para o Anaxímenes, é o ar. Na mesma direção, na mesma forma de pensamento, a gente tem um outro pensador, um outro filósofo pré-socrático chamado Xenófanes. Olha os nomes. Xenófanes, também seguindo mais ou menos esse mesmo raciocínio lógico do Tales e do Anaxímenes, vai dizer que tudo é terra. O Tales diz que tudo é água. O Anaxímenes diz que tudo é ar. E o Xenófanes diz que tudo é terra. Para ele, então, a arqué, o princípio de tudo, é a terra. Vejam como esses pensadores, que eu estou colocando eles mais ou menos juntos aqui, eles vão tentar achar, né, essa origem nos elementos da própria natureza. Né? Com a exceção aqui do Anaximandro, que diz dessa origem indeterminada, o Anaxímenes, o Xenófanes e o Tales de Mileto estão buscando no próprio mundo natural, na própria physis, a arqué. Eles estão procurando na própria natureza a origem da natureza. Tá? Um outro pensador, um outro filósofo, que também segue mais ou menos esse pensamento, essa lógica, é o outro nome difícil, Empédocles de Agrigento. Perdão. Empédocles de Agrigento. Isso mesmo. Empédocles vai juntar um pouco do que o Tales, do que o Anaxímenes e do que o Xenófanes falaram. E para o Empédocles, a arqué está no que ele chama de rizómata. Rizómata seria a raiz, né, do universo. Seria tudo aquilo que constitui o universo. E para o Empédocles, a arqué, a origem de tudo. Aquilo que constitui o universo não é só a água, não é só o ar, não é só a terra. Ele vai juntar 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Quase que um Capitão Planeta, né? Juntando aí 4 elementos fundamentais do mundo físico: terra, fogo, ar e água. Vejam só como esses pensadores, esses filósofos que eu coloquei juntos aqui, eles têm mais ou menos a mesma lógica de pensamento. Eles estão procurando no mundo físico a origem desse mundo, com exceção do Anaximandro, que diz que essa origem não é um elemento determinável. Ele é algo que só é acessível ao pensamento. Tá? Na segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco sobre outros filósofos pré-socráticos, que também vão falar um pouco sobre o mundo físico,
mas eles não vão estar tão preocupados assim em encontrar esse elemento originário do mundo físico, né? Essa origem do universo. Eles não estão tão preocupados assim na arqué, estão mais preocupados na physis, ou seja, estão mais preocupados com o funcionamento do mundo físico e não tanto com a origem desse mundo físico. Então no próximo vídeo a gente continua com os outros filósofos pré-socráticos.